Muito bem, né? Estamos mais uma vez então chegando para mais um dos nossos encontros relacionados aos Yoga Sutras, né, de Patanjali, e continuando então, dando seguimento à quarta sessão. Nós estamos então no 11º Sutra da quarta sessão, dando ainda seguimento, né, aos assuntos interconectados, interligados, que nós estamos então, né, desde o início da quarta sessão, trazendo à luz, ao conhecimento, de certa forma dando uma observada, né, em alguns aspectos, em alguns pontos, né, fazendo a observação de algumas etapas, digamos assim, ou alguns conceitos, alguns importantes pontos e especificidade, né, desse tema, desta obra, para que possamos compreender, né, as exposições que aqui estão sendo mencionadas, as exposições do que aqui está sendo, né, colocado. Destacando que dentro do Sutra de número 10, né, nós estávamos mencionando, né, sobre a questão relacionada aos samskaras, né, estávamos falando, né, sobre que não há, sendo eterno, né, o desejo de viver, não existe um começo para eles, né. Nós estamos falando então desse grandioso projeto, não somente de uma personalidade, uma vida, mas de uma série de vidas que complementam ou contemplam, né, a existência de toda uma mônada, de toda uma essência que, né, as suas vidas são os seus fragmentos e que há uma continuidade, né, linear, né, entre todas estas situações. Inclusive, né, uma é determinante da outra, né? Nós estamos sob as bases, nesse exato momento, sob as bases do que nós éramos, né, em últimas personalidades, né? Nós estamos vivenciando e experienciando toda a forma, né, e nós estamos aqui experienciando toda a objetivância, vamos dizer assim, os objetivos relacionados ou em cima, né, destas impressões, né, que estão sendo, nesse exato momento, amadurecidas, experienciadas e vividas, né? Então a gente pode muitas vezes estarmos em determinadas situações, nós possamos muitas vezes estar em determinadas condições e nem sequer, ao menos, estar compreendendo por que estamos nessas condições e nestas situações, né, dentro de uma personalidade. Inclusive podemos dizer, né, a sexualidade do corpo que nós estamos experienciando, né, podemos também estar, por assim, destacando também as etapas que teremos que concluir dentro desta jornada, dentro daquela vida, né? E podemos também mencionar das situações que esta vida irá passar, né? Das situações que terão de ser experienciadas, das experiências que terão de ser coletadas, das situações que serão conduzidas, né, para que haja uma experienciação dentro destes campos, né, dentro desses campos das experiências, para que possa-se, né, estar experienciando o que essa samskara, essa impressão, né, traz. Então a gente muitas vezes para fazer uma reflexão mais profunda, uma reflexão bastante baseada na razão, no que nossos olhos enxergam, e nós questionamos, né, em um determinado momento, ou paramos para refletir e perguntamos, né, a real liberdade de que temos, né? Qual é a real liberdade que tenho? Qual é a escolha que posso estar relacionando, posso estar fazendo, né? Qual é o significado de tudo isso? Qual é o objetivo de todas essas coisas? Por que o meu corpo é assim? Por que essas coisas tendem a acontecer sobre mim? Por que essas coisas decorrem sobre mim? Essas coisas são mais, talvez,
fáceis, né, de ser observadas. Outro detalhe também que talvez seja um pouco mais profundo de ser observado e de ser olhado em cada um de nós é essas forças que nos impelem, nos empurram perante as nossas vidas, né? Podemos atribuir uma delas à força do desejo. Né? Você já parou para analisar o quanto você é vítima do seu desejo, o quanto você é escravo do desejo? Você já parou para analisar, né, o quanto esta força interfere em você, desloca você, conduz a você? Tem muitas pessoas que permitem-se ser conduzidas pelas suas forças dos desejos, deixam-se despraiar-se, levar-se por esta força do desejo para poder ter alguma motivação em suas vidas, né? Para que possa as suas vidas ter, né, um significado, uma expressão, para que possa se ter um direcionamento. Podemos destacar que em períodos que já está muito distante na linha do tempo, né, no temporal ao passado, situações que já foram realizadas, esta era uma força muito importante, né, para poder permitir que toda aquela essência, toda aquela experiência, né, pudesse suportar, pudesse dar continuidade, né, nesse ímpeto, desejo de vida, esse ímpeto, desejo de estar, né, vivendo, né, nesse desejo de estar agarrado, né, agarrado a toda essa questão de uma vida. E muitas vezes, né, para muitas pessoas, isso é o significado de tudo, né, é as buscas de tudo, é a realização, é o realizar, é o ter, né, é colocar o isto para poder conseguir obter os gozos, fugindo das pseudos dores, né, fugindo dessa dificuldade, querendo fugir de tudo isso e ao mesmo tempo dirigindo-se, né, objetivando então esta determinada busca, né, esta busca sem fim pela denominada felicidade. E claro, né, fugindo loucamente, incessantemente, doentemente, né, desse fator atribuído à infelicidade e atribuído à dor. É um jogo sem fim, onde não há uma felicidade duradoura e também não há uma dor duradoura, né? Por trás de tudo isso, se formos fazer a leitura, simplesmente está o sentimento, simplesmente está ele, né? Interconectado dentro de nós, que é a única fonte, a única sede, né, de toda a situação, que direciona-nos e assim leva-nos, né, às nossas sedes, né, a nossa sede do nosso corpo causal, e junto, anexo a ele, né, vai trazendo todas as experiências, todas as vicissitudes, e somos arrastados e conduzidos. Né, para alguns, então, como nós já mencionamos tantas e tantas vezes, em tantos e tantos encontros, para alguns há um despertar, né, uma autoobservação e um autoquestionar, né, para alguns. Para outros passa-se ao sabor das experiências, ao sabor das vidas ou da vida, e não compreende-se, né, não sabe-se o que é e nem sequer, ao menos, lhe intriga ou ele questiona sobre estas determinadas coisas. Ele é arrastado, né, ao sabor do vento, ele é arrastado ao sabor das situações e ele não compreende tudo isso, né? Passa-se, por assim dizer, apagado estas questões. Mas para alguns essas questões são intrigantes, né? Para alguns essas questões elas mexem, né? Elas precisam de respostas, elas carecem de ter respostas e nós queremos, né, que haja e decorra então uma resposta sobre todas elas e saímos, né, procurar, né, baseada nessa própria força de vontade, de tração que nos leva para a frente para buscar a compreensão de tudo isso. E né, de entender tudo isso, aonde devemos olhar para o íntimo, para o interno de cada um de nós. Na grande realidade, né, ou talvez no grande resolução do enigma, nós sempre estamos olhando para dentro de nós e não estamos percebendo porque estamos, né, na luz de Maia, estamos embaralhados, estamos embriagados
nesta vertiginosa luz, né, de Maya, sobre todo esse envolvimento de Maya, perdido no isto, né, perdido na denominação do ser, e envolvido, né, abraçado, interpenetrado nestas fontes, né, dessas forças, e por elas abraçados, né, por elas agarrados, envolvidos, e muitas vezes achando que somos essas forças, né? Achando que somos os nossos pensamentos e não nos encontrando, não sabendo quem realmente somos. Achamos que somos os sentimentos e aí somos levados por eles, somos conduzidos. Muitas vezes passamos a vida toda direcionadas por eles, né, sendo levados, arrastados, e também achamos que devemos, né, para ter a tal felicidade, a satisfação plena dos nossos próprios desejos, né, e assim somos arrastados para a dor sem fim, né, somos arrastados para os ciclos de nascimentos e mortes e somos levados por infinitas experiências que trazem todos os tipos de situações, até que haja, né, o despertar do espírito superior, da superioridade que há em cada um de nós, e essa superioridade que há em cada um de nós, que ela possa, né, que ela possa estar transcendendo, né, que ela possa estar de verdade, né, sendo ela o pivô, né, o pivô de estarmos diferentemente do desejo, mas estabelecendo força de vontade, através das disciplinas, através de toda a ordenança, né? Através de todo o caminho relacionado ao yoga, para que nós possamos, né, encabeçados e embasados por esses sentimentos, embasados por toda essa vontade de assumirmos a nossa real e verdadeira posição, né, para que nós possamos assumir a nossa real e verdadeira identidade de que nós somos, e a real e a verdadeira identidade é realmente, né, estarmos assumindo o nosso papel, né, é estarmos realmente assumindo, né, o nosso papel perante todas essas situações, que é o eu superior assumindo, né, e tendo esta objetivância, né, de estar à frente de toda a situação. Então, este é, né, para praticamente aqui estamos direcionado, então, a busca, né, estarmos formatando, estarmos projetando, estarmos adentrando, né, e envolvendo-nos com a materialidade, com esta matéria, e posteriormente lá à frente, né, estarmos saindo, né, estarmos evoluindo, estarmos na curva ascendente, né, saindo com os resultados de tudo o que nós por aqui passamos, tá? Eu quero hoje aproveitar, e eu quero, dentro do Sutra de número 11, dando a continuidade desse Sutra de número 10, eu quero convidar a nós a mergulharmos em algumas questões, tá? Primeiramente, eu quero trazer para nós possamos mergulhar nessa expressão, deixa eu só pegar ela aqui, para que possamos armazenar em nosso íntimo, né, essa expressão relacionada a Vairagya, Vairagya, tá? Ou Vairagya, ou Vairagya, enfim, Vairagya, né? Vamos pegar essa expressão aqui. Eu sou muito fraco para denominações em sânscrito, né? Mas vamos pegar essa expressão aqui, que desculpa, que diz assim, ó, né, que a prática de Vairagya, né, ela é uma prática persistente e denominada, né, desapego. Deixa eu só dar uma lida aqui. Né? Ok. Vem nos dizendo então que a palavra Vairagya ou Vairagya significa desapego. Tá? Deixa eu só pegar um pouco mais à frente aqui, eu tenho outros sutras relacionados à disposição de todas elas, vamos dar uma olhada aqui, só para nós podermos meditar sobre esta palavra, porque esta palavra
né? Olha aqui, ó. Vairagya, o segundo meio usual de produzir a supressão de vítrix, né? Vairagya, definida como atração por meio proveniente ou atração, preste bem atenção nisso, tá? Vou ler um pouco mais pausadamente para nós podermos meditar. Vairagya, definida como a atração proveniente do prazer originário de qualquer objeto. Por consequente, significa a ausência de qualquer atração por objetos que dão prazer. O desapego, que significa liberdade tanto em relação à atração quanto à repulsão, expressa corretamente o significado fundamental de Vairagya. É uma força extraordinariamente impulsora, tá? Ok, perfeito. Então guardamos essa palavra aqui, né? Quando a gente atribui a essa expressão, a gente atribui a essa palavra desapego, correto? Desapego. Então nós entendemos que é uma força, né? É uma base fundamental que coloca-nos na questão dos desapegos. Só que quando nós colocamos a palavra desapego, não esqueçamos, né, que ela estaria, por assim dizer, subsidiada, né, entre dois aspectos, para podermos entender realmente, né, a expressão do desapego. Tanto nas duas expressões que existe, né, da forma do desejo. Deixa eu só pegar aqui as duas expressões. É tanto a atração quanto a repulsão, tá? Então nós vamos entender tudo isso. Aqui, Viveka, vamos guardar a Vairagya, né? E vamos agora pegar a outra palavra para que nós possamos fazer uma meditação, que é a palavra Viveka, né? Deixa eu pegar aqui para nós aqui. É interessante nós guardarmos em nós, alimentarmos elas em nós. Viveka é a prática ininterrupta do percebimento do real e é o meio para a dispersão de avidya, tá? O avidya que nós vamos estar falando agora, só para o pessoal poder lembrar de avidya, né? É uma das questões relacionadas, até vou botar um marcador aqui, talvez vamos ter que voltar aqui, tá? É uma das questões relacionadas à filosofia dos kleshas. Lembra que uma situação interliga-se à outra, né? Uma base como se fosse a árvore e seus troncos que fazem interconexões, porque hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre tudo isso, né? Nós vamos estar fazendo conexões que vão nos levar a este raciocínio para que nós possamos fazer esses mergulhos, né, na temática do dia de hoje e fazer as observações. Porque o Sutra de hoje, o Sutra da quarta sessão, número 11, ele está dizendo assim, ó, nós estamos falando da causa e efeito, né, nós estamos falando dessa situação, né, que eles não existe um começo nem fim, é até sendo o desejo de viver eterno. Então nós sabemos que há uma força que está nos impelindo, que essa força tem de ser resolvida, nós temos que estar resolvendo essa questão dessa força, observando, né, o desenho dessa força, o movimento dessa força e as coisas que estão interligadas a esta, vamos dizer assim, força. Então diz assim aqui o Sutra da quarta sessão, o número 11. Estando interligado como causa-efeito, né, substrato objetivo, eles, os efeitos, isto é, as vasanas, né, desaparecem com o seu desaparecimento de causa, isto é, avidya, tá? Ok? Então, até a própria quarta sessão, na leitura que Time nos mostra, ele orienta-nos a dar uma observada sobre, né, sobre esta teoria dos kleshas, né? Que a teoria dos kleshas ela vai estar trazendo-nos, né, toda a orientação para compreendermos um pouco mais
sobre a Vidya. Mas a gente pode observar nós mesmos agora retornando, né, em alguns dessas páginas aqui no livro, e eu destaco para você que você pode procurar os vídeos se você tiver um pouco mais de interesse de reavivar, rememorar, lembrar, ou fixar alguns pensamentos em tua mente, fazer as fixações de alguns pensamentos para que possa ter a amplitude do emprego, né, do que aqui quer dizer para nós. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos estar voltando aqui, eu tenho aqui a página no qual nós vamos estar fazendo a busca de tudo isso. Nós estamos então com duas palavras na mente, né, Viveka e também a palavra Vairagya. A palavra Vairagya fala no constante desapego, né, e a palavra então Viveka diz que é o discernimento entre o real e o irreal, né? Nós estarmos observando a irrealidade e uma força, um empuxo para o real, né? Para a realidade suprema sobre todas as coisas. Então nós paramos para fazer uma observação, eu vou colocar o marcador aqui, nós paramos para fazer uma observação e questionamos-nos. Será que estamos na realidade das coisas? Estou eu nesta realidade? Estamos na realidade? Né? Porque, segundo nos adverte os mestres, seremos conduzidos, né, a locais, a posições, a pontos que nos farão, né, sentirmos com dificuldade para avançar, em virtude de todas as benécias, de todas as situações, todos os siddhis, todos os poderes que iremos estar, né, recebendo. Perfeito? Também é nos colocado, também é nos destacado, é nos colocado que nós vamos estar em determinados níveis, né, de expressão, que poderemos estar, vamos dizer assim, suprimidos pela força dos vasanas, não permitindo o avanço, né? Ou dificultando, ou obstaculizando as dificuldades, trazendo mais dificuldades do avanço. Então nós temos que ver que nós temos que continuar com a força das práticas, né? Com práticas para poder romper esta linha, avançar nesta linha. E aqui está nos apontando, lembra, nós estamos falando do tema das mentes artificiais na sessão de número 4, que chegamos até a questão dos samskaras, das vasanas, né, dessas forças. E aqui está nos apontando que a Vidya é o caminho, né, a busca deste caminho. E agora nós vamos voltar então um pouco mais atrás aqui no livro, nós vamos voltar na sessão da teoria dos kleshas, para que nós possamos então estar mergulhando, né, e reavivando, rememorando o nosso conhecimento, ou revivendo, né, revivendo, né, algumas lembranças, mas que você possa acessar aí pelos vídeos. Então a gente vai voltar na sessão de número 2, tá? Sessão de número 2. Lá na altura do Sutra 12. Você pode voltar lá no vídeo 12. Deixa eu ver se só confirmar se é isso. Aqui, ó. A repulsão que é acompanhadora é de Vessa, já fizemos a leitura disso, né? Que é a busca pelo prazer, nós estamos agora falando, né? Que é essa força de se, né? A força, não vamos dizer combate, né? Mas que nós estamos, né, na busca da destruição dos kleshas, né? Então seria esse o caminho. Vamos voltar para aqui, ó. Nós vamos voltar se você quiser fazer uma volta, agora eu tenho bem certo o número do vídeo. É o vídeo da segunda sessão do Sutra 5. Se quiser também o Sutra de número 4, mas o Sutra 5 é bastante interessante. Ele diz assim que a Vidya é tornar o não eterno, o impuro, o mal, o não Atman, como sendo o eterno, puro, bem e Atman, respectivamente, né?
Diz assim, ó, que estes Avidya seria a raiz dos kleshas. Sem dúvida, a palavra Avidya não é usada no seu sentido comum de ignorância ou falta de conhecimento, mas no seu sentido filosófico mais elevado. A fim de captar esse significado da palavra, é preciso recordar o processo inicial por meio do qual, de acordo com a filosofia do yoga, a realidade subjacente na manifestação torna-se envolvida na matéria. Consciência e matéria são separadas, completamente diferentes em sua natureza essencial, mas por motivos que serão estudados nesse sutra e nos seguintes, têm de ser unidas. Como pode Atman, que é eternamente livre e autossuficiente, ser levado a assumir as limitações que estão envolvidas nas associações com matéria? Despojando o conhecimento, ou melhor, do percebimento da sua natureza eterna e autossuficiente, esta privação do conhecimento da sua verdadeira natureza, que envolve nesse ciclo evolutivo, é produzida por um poder transcendental inerente à realidade última, poder esse que é chamado de Maya ou grande ilusão. Não há dúvida de que esta simples afirmação de uma verdade transcendente pode originar questões filosóficas. Eu vou pular as questões filosóficas porque ele vai mencionar sobre o porquê, sobre o como, né? Vai entrar nos questionamentos dessa situação. Não há necessidade de irmos nesta linha de raciocínio por agora, mediante o sutra que nós estamos vendo aqui à frente, tá? Assim, eu vou pular um pouco mais algumas linhas e vou pegar um ponto específico no parágrafo seguinte que diz assim: como resultado da ilusão em que a consciência se envolve, ela começa a identificar-se com a matéria a qual se associa. Belíssima palavra, né? Podemos dizer que aqui está o carro-chefe de tudo que nós queríamos dizer. Como resultado da ilusão em que a consciência se envolve, ela começa a identificar-se com a matéria com a qual se associa. Tal identificação torna-se cada vez mais plena, à medida que a consciência descende mais na matéria, até que seja atingido o ponto de inversão e começa a escalada na direção oposta. O processo inverso da evolução, em que a consciência aos poucos se desembaraça, por assim dizer, da matéria, resulta em uma conscientização progressiva da sua verdadeira natureza e termina em uma completa autorrealização. Kaivalya recebe o nome de Avidya, esta falta fundamental de conhecimento quanto à sua real natureza, que começa no ciclo evolutivo e é produzida pelo poder de Maya e termina com a conquista da liberação em Kaivalya. Suficiente, né? Suficiente para nós vermos. Mas não esquecemos que a Avidya, ela é apenas a etapa final, vamos dizer assim, as raízes da árvore dos kleshas, né? Posteriormente nós temos daí a Asmita, que é a identificação ou a mistura do poder da consciência com o poder da cognição. Muito importante tudo isso, todos são vídeos que nós já passamos, tá? Aqui diz assim, ó, a atração que acompanha o prazer é Raga e Dvesha, lembra? Que nós estudamos também, que é onde que está, agora há pouco nós estávamos falando, né, um dos atributos relacionados a Viveka, né? Que é compreender a Viveka e também podemos já dizer Vairagya aqui, que é uma dessas resoluções, dessas questões. Nós falamos sobre Abnivesha, né, o forte desejo de viver que domina até os mais sábios. E por fim, né, destacando, esse aqui é o último dos kleshas, né? E por fim, então, trazendo todo o entendimento para vocês, então, o raciocínio referente aos kleshas. Aí você vai dizer, nós estamos no Sutra da quarta sessão de número 11 e estamos vivendo todos esses detalhes. Perfeito.
Nós temos então que parar para refletir um pouco nessas palavras, né, que nos fala que quando mergulhamos na matéria, passamos a ser envolvidos em Maya, né? E passamos a ter então a identificação com esta matéria e passamos, né, em asmitar com o poder da consciência envolvendo-se com o poder da cognição. Nós começamos já nesse exato momento, né, a assumir, né, este mecanismo. Vamos imaginar, né, de uma forma tríplice. 1, 2, 3. Vamos imaginar de uma fórmula tríplice para que possamos compreender. Espírito, tá? Mecanismos entre espirituais até etéricos relacionados ao ser humano, e podemos aqui fazer uma relação com o corpo último, a casca, né, que está aqui fora. Então nós temos que ver que quando a essência superior que está em nós, né, o eu superior, ele identifica-se, emociona-se com a matéria, começa também esta perda de suas essências, de sua realidade, por atribuir-se aos mecanismos relacionados, né, os primeiros laços de identificação que culminarão com toda esta linha que os kleshas vêm nos estabelecer, referente aos gunas e aonde nós vamos nos envolver com os corpos subsequentes, até o corpo físico. Então, nós perdemos a nossa verdadeira essência, não somente na diluição de toda ela, mas também perdemos seria o pratyahara, né? Perdemos-nos nesse sentido. Então passamos a nos identificar com o isto, né? Começamos a entrar nas questões do bhava, né? Do meu, dos atributos do meu, dessa impulsão, desses impulsos atribuídos a todas essas forças que estão aqui relacionadas, né? E coexistindo, e passamos a ser envolvidos por Maya, né? Então nós estamos agora tratando aqui da quarta sessão, dizendo que na teoria que nós estamos, na filosofia que nós estamos observando, que nós estamos falando desde o sutra de alguns sutras atrás, mas podemos estar destacando, né, que nós estamos falando sobre mentes artificiais, mas dizendo que essas mentes são livres de impressões, e depois nós estamos mergulhando para entender um pouco mais sobre as impressões e suas implicações. E agora nós estamos chegando, então, a um ponto de reversão, onde nós estamos praticamente no limiar, né, entre o anteparo que nos separa de Kaivalya e de um ponto mais abaixo, né, bem muito próximo. E aqui quero nos dizer, então, que esta linha, né, é uma necessidade de transpor, é uma necessidade de transpassar, de avançar, de seguir, né? De seguir, rompendo então esta última linha, que esta linha seria a Vidya, como a causa última da servidão, né? E aonde todos os processos de Vasanas continuam. Então nós podemos analisar, né, que quando nós estamos, é um raciocínio de uma extrema profundidade, né, para que nós possamos fazer a reflexão, né, mas reflitamos por alguns instantes, reflitamos por alguns momentos, que quando nós estamos entrando, né, em contato, a identificação, a emulsão na materialidade, passamos a nos identificar com esta matéria, passamos então a verdadeira consciência, né, a ter a sua identificação, começamos já estamos, né, em certo grau envolvidos por Maya. A gente tenta, né, criar os elementos contextuais, a gente tenta formatar isso num pensamento formulado através de frases, de pensamentos, né?
apesar de toda a profundidade, eu tenho certeza que nós vamos, né, refletindo vagarosamente através de meditações reflexivas, e nós vamos tendo esta oportunidade, né, de estarmos mergulhando nisso tudo, de estarmos, né, extraindo, vamos dizer assim, né, fazendo a extração de tudo isso, né, e claro, poder tentar imaginar este momento, né, este ponto, no qual essa identificação ocorre. Nós vemos então, né, que há no universo inteiro manifestado esse tríplice aspecto, né, envolvendo então, né, duas extremidades, né, espírito e matéria, e toda a lei que os condicionam a estarem juntos, né? Sabemos que o espírito é toda a essência, toda a inteligência suprema, né, e vemos que a matéria é todo o arranjo para que possa se manifestar essa supremidade, né, para que possa haver a interligação, que possa haver, né, a interatividade e a interação. Só que nós nos perdemos nesse meio, né? Há uma perda sensível, há uma perda, né, nesse entremeio de quem somos nós. E começamos a nos identificar com isto. Então achamos que somos o nosso corpo, começamos a achar que somos os nossos sentimentos, o desejo, que somos os pensamentos, e começamos, né, a autogerar em nós, então, né, estas essências interconectadas, misturadas a um sentimento de que isto é a vida, de que elas são a vida, e passamos então, né, a um momento, por assim dizer, de dor sem fim, emocionados no isto, perdidos no isto, né? Então é interessante. E nós estamos então agora, para refazer a linha do raciocínio, observando então, quando nós estamos nos primeiros contatos com essas essências, né, e o fluxo contínuo das vasanas ali, das impressões ali, fazendo então, né, com que nós estamos esforçando para subir, e uma casca, né, que nos aprisiona e não nos permite dar sequência. Então nós temos duas forças, Viveka e Vairagya, né? Uma delas é a força que nos conduz ao desapego, continuar seguindo ao desapego, ao desejo de, né, a uma vontade muito maior com que o desejo de viver, né, o desejo de manifestar a vida, porque ao mesmo tempo há os empuxos dessas forças querendo agarrar-se a todo momento. Eu tenho um parceiro, um amigo de jornada, o Natan, de Minas Gerais, que eu conheci esses dias atrás, e ele falou uma frase muito forte que diz, ele trouxe uma expressão muito legal que diz assim, e a gente já tem consciência dessas colocações, mas é interessante quando alguém vem e nos reaviva, nos reafirma dentro de nós. Que a mente ela é tão esperta, ela é tão magistral, que quando você tenta, né, driblá-la, quando você tenta traspassá-la, parece que ela mesma entende e ela cria um jogo de ilusão, fazendo com que entregue a você o que você quer, e quando você acha que conseguiu, ela assume de novo o lugar. Ela cria, né, um golpe em nós mesmos. Então você tenta imaginar, né, a força para que nós temos que fazer e criar para romper um passo, né? Imaginamos ou tentamos imaginar neste momento, nestes passos mais elevados. E diz-nos também, né, que nós temos que ter então esse desprendimento, né, ou a busca desse percebimento do real, o substrato de realidade suprema sobre todas as coisas do irreal. Então estas são as práticas que ainda têm de ser levadas em uma constância. Estas são as práticas, as ordenanças, os encaminhamentos
que têm de ser conduzidos à exaustão, digamos assim, ou à máxima potência delas, para que nós possamos, né, para que nós possamos estar bem altos, bem evoluídos, bem elevados e rompendo então esta última linha, tá? Esta última linha. Vamos fazer o seguinte, eu sei que ficou um salseiro de situações, falamos disso, falamos daquilo, voltamos lá atrás e trouxemos vários conceitos para análise, titubeamos muitas vezes em performar frases que tragam a clareza em nossa mente do que queremos dizer. Parece que ficou desconexo, despontuado e sem fundamentação, sem uma base que nos traz o entendimento. Dá uma sensação que ficou tudo um negócio desarranjado e perdido. Mas agora, com a leitura que nós vamos estar fazendo, né, nós vamos estar agora realizando a leitura do Sutra da quarta sessão, número 11, nós vamos entender que tudo que foi passado até agora, foi conceitualizado, foi deixado de introdutório, fará o amarrio final, né? E quando nós vamos fazer o amarrio final, esses gravetos desses feixes de informações desconexas, desconectadas, elas serão trazidas então no molho, né, no ramalhete, no ramo desses gravetos, no feixe desses gravetos, e quando nós amarrarmos, nós vamos perceber então, né, o todo, nós vamos ver, está aqui, o ramalhete, né, agora com os fragmentos juntados eu consigo entender o mecanismo, consigo entender o que estava sendo criado, né? Agora eu estou observando, estou vendo, então eu estou entendendo essa pilha de gravetos que estava sendo juntada daqui, uma peça de lá e criada. Então eu vou fazer agora a leitura, né, na íntegra. É muito curto, é 2 parágrafos pequenos, é a metade de uma folha de um rosto, né, de uma folha, muito pequeno, mas porém que traz essas palavras, que estas palavras são as palavras que nos direcionam para que possamos ter bases para caminhar o nosso entendimento quanto a elas. E nós aproveitamos então na parte introdutória uma viagem sobre esses pontos, né? Nós tocamos na palavra vairagya, nós fomos lá entender, buscar a perceptividade, os elementos de viveka. Nós falamos um pouco de novo sobre essa questão relacionada aos kleshas, sobre a vidya, que é o início, né, de todo o ciclo da árvore, do tronco dos kleshas. Temos toda a teoria dos kleshas na sessão de número 2. A partir dos vídeos, da altura do vídeo que já citei, do vídeo 4º, vídeo 5º, você já pode estar mergulhando em tudo isso. E agora nós vamos então à leitura, que vai fazer o amarrado e vai trazer todo o sentido que nós precisamos ter como essências do Sutra de número 11. Tá? O título do Sutra de número 11, transcrito ao português, diz assim: estando interligado causa e efeito, é uma coisa só, né? A gente tem que desmembra porque a gente entende o desmembramento, mas está uma coisa só. Ou seja, o substrato, a causa, né? Substrato e o objetivo, o efeito, os efeitos, isto é, os vasanas, desaparecem com o seu desaparecimento da causa, isto é, a vidya. Olha só, estamos falando desse detalhe. Vamos ao texto, e o texto agora clareará nossa percepção quanto a tudo isso. Se as vasanas formam um fluxo contínuo e não é possível libertar-se de modo algum da servidão sem a sua destruição, como alcançar a liberação? Esta liberação, meus amados, é Kaivalya, né? Kaivalya, muito profundo. A resposta a esta pergunta encontra-se na teoria dos kleshas, analisada na sessão de número 2. Vimos que o progresso cíclico da vida manifestada começa para o Purusha com a associação da sua consciência em Bhakti, através da ação direta de avidya, ou avidya, que produz
sucessivamente Asmita, Ragadvesha e Abnivesha, e todas as misérias de uma vida de escravidão. Então, ponto. Deixa eu dar uma segurada aqui. Lembra que na teoria dos Kleshas, a volta era o caminho, até chegar ao último, que é a Avidya, em destruir a Avidya. Então, a Abnivesha, o forte desejo de viver. Deixa eu pegar lá para falar bem, para pontuar bem certinho, né? Não deixar nada pontuado de forma errada, ou até mesmo com uma vã interpretação baseada pelo momento do achismo, do agora, sem achismo, né? Mas com firmeza no que vai falar. Deixa eu pegar e mergulhar aqui. Aqui, Abnivesha, o forte desejo de viver, que domina até os sábios e os eruditos. Raga e Dvesha, atração e repulsão, né? Os sentidos, a busca do prazer, a fuga da dor, né? Enfim. E podemos agora voltar a Asmita, a identificação ou a mistura do poder da consciência com o poder da cognição, Buddhi. E também podemos estar destacando, então, né, Avidya, tornar o não eterno, o impuro, o mal, o não Atman, como sendo eterno, puro e bem, e Atman, respectivamente, né? A gente fica perdido nós ficamos, por assim dizer, perdidos na identificação e passamos a identificarmos, né, com o objeto no sentido dos corpos, né, e perdido nesse sentido, achando que somos eles, e nós precisamos da depuração do real para da realidade e muito desapego. Vamos ao último parágrafo agora aqui da leitura, né? E a gente aproveitou para dar um giro nos Kleshas, dar uma reavivada neles. Todos eles têm um vídeo específico da sessão de número 2. Você pode ir lá assistir, você pode ir lá ver, bem tranquilo. Se a Avidya é a causa última da servidão, e todo o processo da contínua geração de vasanas nisto se baseia, olha que interessante, guardem isso, tá? A sede dos vasanas, né? Conclui-se logicamente que o único meio eficaz de libertar-se da servidão é destruir a Avidya. Todos os outros meios de acabar com as misérias e ilusões da vida, sem a completa destruição de Avidya, no máximo podem servir de paliativos e não conduzem ao objetivo do empenho do yoga, Kaivalya, de modo que a Avidya pode ser destruída. Foi analisado detalhadamente e sistematicamente na sessão número 2, não sendo, pois, necessário tratar desta questão aqui, tá? Deixa eu passar novamente, então. Nós estamos vindo, né, do assunto relacionado às impressões, aos samskaras, aos vasanas. Eles vão formar uma intensa força de barreira, né, uma intensa força que precisamos destruir para romper as últimas linhas, a última linha, né, o último estágio. E vamos começar também a observar sobre o procedimento das múltiplas mentes. Nós já vamos voltar, isso aqui tudo vai interligar e vai fechar lá com esse assunto, tá? Das múltiplas mentes, das mentes artificiais. Elas irão executar todo esse trabalho, né? Nós já vamos fazer a ligação com tudo isso, mas podemos ver que há uma barreira muito forte, né? Haverá uma barreira muito profunda que
fará, né, um muro de contenção, fará um escudo muito forte, muito profundo, permitindo-nos, né, não seguir ou dificultando-nos, né, o avanço sobre tudo isso. Tá? Então nós começamos a entender que tudo isso é baseado nesta vida, né? Nós estamos falando dos sentimentos de toda a existência que perfaz o ciclo do mergulho até o fim, né? É um samskara, talvez assim, podemos dizer que é o samskara de todo o significado de nós estarmos mergulhados, né, no ciclo de nascimentos e mortes. É uma impressão né, de um peso descomunal de ser resolvido. É o que nos colocou e motivou-nos à ação, à interligação. Tentamos imaginar desse modo porque fomos conduzidos a analisar que a relação de causa e efeito perfazem várias vidas e elas simplesmente aparecem, né, quando elas têm os meios de aparecer. Então tentamos analisar sobre o peso do total do projeto e não sobre a personalidade de uma vida separada de uma vida e outra. Nós estamos falando de um samskara talvez mais forte que permeia várias vidas, né, várias situações. O próprio desejo, né, de estar ali, vamos dizer assim, a própria mistura nessa situação. Então tentamos, né, fazer essa compreensão. Utilize-se das suas meditações reflexivas, tenho certeza que você vai conseguir depurar, vai conseguir fazer um mergulho, né, nesses entendimentos, vai conseguir montar esse quebra-cabeça intrinsecado, né, vamos dizer assim, internalizado, vai conseguir achar os elementos conceituais e contextuais para se apropriar do entendimento. Aqui já temos as bases, né, para você poder montar esse quebra-cabeça e ter dentro de você, então, um conceito, né, tirar do abstrato e concretizar, colocar um ponto concreto sobre o que aqui quer nos dizer. Mas podemos ver que somente com essa destruição, né, aqui diz que a Avidya, seção número 5, Sutra da segunda sessão, Sutra de número 5. É dito que é melhor ler aqui, ó. Com o resultado da ilusão em que a consciência se envolve, ela começa a identificar-se com a matéria com a qual ela se associa. A identificação torna-se cada vez mais plena à medida que a consciência descende na matéria. Recebe o nome de avidya, a falta fundamental de conhecimento quanto à sua real natureza, que começa no ciclo evolutivo, é produzida pelo poder de Maya, e termina na conquista da liberação em Kaivalya. A Avidya não tem nada a ver com o conhecimento adquirido através do intelecto e que se refere às coisas concernentes aos mundos dos fenômenos. O homem pode ser um grande erudito, uma enciclopédia, um ambulante, como se diz, e no entanto estar tão imerso nas suas ilusões criadas pela mente que possivelmente se encontre muito abaixo de um simples sadhaka, a qual está parcialmente consciente das grandes ilusões do intelecto e da vida nesses mundos de fenômenos. A avidya deste último é menor do que a do erudito, apesar da enorme diferença em termos de conhecimentos no que diz respeito a intelecto. A ausência do percebimento de nossa verdadeira natureza resulta na inabilidade de distinguir entre o eterno, o puro, o bem-aventurado, o eu espiritual e o não interno, o impuro e o doloroso não eu. A palavra eterno, nesse caso, significa, como de costume, um estado de consciência que está acima da limitação do tempo como a conhecemos, uma sucessão de fenômenos. O termo puro refere-se à pureza da consciência não afetada
e modificada pela matéria que lhe impõe a limitação dos 3 gunas e consequentes ilusões. A expressão bem-aventurado refere-se a Ananda, ou bem-aventurança de Atman, inerente nele independente de qualquer circunstância ou forma eterna. A privação deste sukha ou bem-aventurança, inevitável, quanto a consciência está identificada com a matéria, é dukkha ou miséria. Todos esses atributos mencionados na distinção entre o eu e o não eu são meramente ilustrativos, não categóricos, já que é impossível definir a matéria do eu e distingui-los do não eu, a partir das concepções limitadas do intelecto. A ideia central a ser apresentada é que Atman, em sua pureza, é completamente consciente da sua verdadeira natureza. A progressiva evolução na matéria priva-o progressivamente deste autoconhecimento. É a privação deste que se chama avidya. Como essa questão pertence às realidades situadas além do contexto do intelecto, não é possível compreendê-la apenas por meio do intelecto. Perfeito, espero que nós possamos estar então só ligando, né? Deixa eu só trazer o título final, né? Acho que o título final servirá de uma grande base. Estando interligado como causa e efeito, substrato e objetivo, os efeitos, isto é, as vasanas, desaparecem com o seu desaparecimento da causa, isto é, avidya, né? Avidya, tá bom? Nós vamos então fazendo o fechamento aqui desse nosso ponto que nós estamos observando. O sutra que nós vamos ver no próximo encontro é o sutra de número 12 da 4ª sessão, que diz assim, ó: o passado e o futuro existem em sua própria forma real. Diferença de dharmas ou propriedades decorre da diferença dos caminhos. Interessante, né? O passado e o futuro existem em sua própria forma real. Essa tal e denominada própria forma real, entre aspas, né? É uma realidade subjetiva, né? Que se cria sob espaço e tempo, que passa a ser uma forma real, né? A diferença das propriedades dos dharmas decorre da diferença dos caminhos. Vamos mergulhar nesse tema e vamos também, né, fazer interconexões e interligações sobre eles para compreendermos mais adiante, então, as alterações e mudanças que decorrerão. Obrigado a todos, né? Passamos hoje um pouco do tempo, mas era importante muitas vezes mergulharmos nessas questões e trazermos muita luz para que possamos ter de posição para os nossos entendimentos. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Namastê.